Vamos hoje conversar sobre algo que eu venho falando muito esses dias, né? Eu venho falando da grande oportunidade que tem surgido, né, na enfermagem, da grande porta que vem se abrindo para nós nesse momento, que é um momento difícil, né? Mas que a gente tem que ter um olhar, tem que ter um olhar de lince, tem que ver longe. Você tem que ter um olhar mais apurado para perceber esse momento que está acontecendo, não é? Boa tarde para vocês que estão entrando agora. Muito obrigada por estarem aqui comigo, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento. Eu compartilho o meu, vocês também participam, trazendo de vocês, e assim a gente cresce, não é? Então vamos lá. As oportunidades, às vezes elas surgem na vida da gente e a gente não percebe. A oportunidade chega, a gente olha, muitas vezes entende ela como um problema, né? Às vezes as oportunidades elas vêm disfarçadas de problema e aí a gente não consegue enxergar que por trás daquele problema que nós estamos vendo tem uma porta imensa se abrindo. Quem que nunca passou por isso, né? Quem que nunca teve uma vivência que no momento que aconteceu se questionou, se revoltou e não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo? E aí depois, quando você toma atitude, você toma suas decisões, e aí você olha para trás e fala, nossa, olha, não é que eu aproveitei aquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei? Pois é quando a gente tá com um olhar antenado, quando a gente tá ligado no que tá acontecendo em volta, tá antenado no que tá acontecendo em volta, a gente aproveita o momento. E mesmo que se ela se mostra como um problema, se a gente tá de olho no que tá acontecendo, a gente vai agarrar esse problema aparente e transformá-lo em um benefício, transformá-lo em algo bom para nós, não é? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das oportunidades que eu tive, que no momento que eu tive, para mim, foi um problema. E eu gostaria que você também pensasse aí, né? Qual foi o problema que surgiu na sua vida, que você viu naquele momento como uma coisa que você não queria, não aceitava, que você brigou contra e depois você olhou e falou, nossa, realmente eu tomei a decisão certa no momento certo. Que decisão assertiva que eu tive, porque o resultado foi bom, o resultado foi o que você esperava, veio de encontro com o que você estava buscando, né? Então é assim, eu sou formada na enfermagem já há 23 anos, né? Eu sempre gosto de falar isso porque eu tenho prazer em dizer que desde que eu me entendo, desde adolescente, eu trabalho na enfermagem e eu amo isso, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu fiz esses 23 anos, esse cuidado que eu tive, tanto na área hospitalar, que foi pouca, a minha experiência maior é na área mesmo de atenção básica, mas toda a experiência que eu tive, tudo que eu vivi, para mim foi muito rico e foi muito prazeroso. Então, eu tenho prazer mesmo em dizer que são 23 anos de profissão, né? Vi muitas coisas, passei por muitos lugares. E às vezes, nesses anos aí que a gente vai caminhando profissionalmente, a gente começa a perceber muitas oportunidades disfarçadas de problema, né? E aí eu também relutei, né? Tive ocasiões em que me ofereceram situações onde eu não via ali nenhum benefício, mas a gente tem que tentar, tem que enfrentar, né? Quando eu me formei, fiz a minha graduação, meu primeiro emprego foi no interior. Então eu morava na capital. E aí eu consegui um trabalho no interior, que era uma hora e pouco de distância. E eu fiquei aí alguns meses indo e voltando todos os dias. E era muito cansativo. E eu tomei a decisão
Inclusive a primeira decisão como oportunidade, eu tomei quando eu resolvi prestar um concurso nesse lugar. Apesar de ver que era uma cidade que era 1 hora e pouco de distância, eu ia ter que mudar de cidade provavelmente, porque sinceramente ir e voltar todos os dias não estava nos meus planos, mas eu quis fazer um teste, falei, eu vou tentar. E fui. Prestei o concurso, passei, fui chamada e fui. Depois de alguns meses trabalhando, indo e voltando, eu falei, não, aqui é o que eu quero pra mim. É uma cidade tranquila, eu tô buscando um pouco de tranquilidade mesmo, é o meu primeiro emprego como enfermeira, eu preciso adquirir experiência, então eu vou, né? Resolvi ir de Malicuia, fiz a mudança, comprei terreno, construí casa e fui embora. 7 meses depois, uns 5 meses depois, eu vi uma oportunidade, porque se você vai pro trabalhar num lugar, você começa a conhecer, e aí assim, eu sempre fui muito de buscar conhecimento, eu sempre fui uma pessoa de crescer, eu nunca fui de ficar estacionada no que eu estava fazendo. Entrar e falar assim, não, aqui eu vou me aposentar, ficar minha vida inteira. Eu tenho até arrepio de ouvir isso, sabe? Eu particularmente eu não consigo. E aí, quando eu entrei, logo eu comecei a procurar outras oportunidades. Não que lá estivesse ruim, não tava. Afinal de contas, eu tinha me mudado para lá, eu tava morando num lugar com uma qualidade de vida melhor. Eu não ganhava mal, eu ganhava acima da média que os enfermeiros ganhavam, eu tava ganhando lá. E assim, a qualidade de vida que eu adquiri tava muito bom. Só que meu marido ainda trabalhava nessa outra cidade que a gente morava. E quem fazia esse percurso ida e volta era ele. E eu tava feliz. Eu acho que a ideia era que ele também viesse, porque era qualidade de vida agregada ali. Mas sabe quando você começa a fazer seu trabalho, aí você começa a ter seus planos e os seus projetos, e parece que a coisa não engrena, e você começa a olhar aquela vontade de sair para o mundo, para conhecer coisas novas, para buscar novos conhecimentos, enfim. Eu comecei a gente tem o hábito, né, de olhar os concursos, deixa eu ver o que está acontecendo pelo mundo e tal. E aí um colega que trabalhava comigo falou, olha, abri um processo seletivo em uma organização social que é muito legal, muito bacana, o salário deles está muito bom. Tipo, se eu ganhava acima da média que os enfermeiros estavam ganhando. Lá era 50% além do que eu já ganhava. E aí, lá eles fazem esse processo seletivo, só é muito concorrido, mas se inscreve, né? Eu falei, não sei, tô tão bem aqui, mas sabe quando você almeja algo mais? No meu caso, eu almejava viver uma experiência nova, crescer profissionalmente, né? Que eu acho que principalmente quando a gente termina a nossa formação, a gente tem muita vontade mesmo, né? De crescer, de buscar coisas novas. E eu queria fazer pós-graduação, lá onde eu tava já não tinha muita opção, e eu vi assim as oportunidades de conhecimento. Eu comecei a perceber que de onde eu vim, que era uma cidade grande, mais de 1 milhão, quase 1.400.000 habitantes, eu fui trabalhar numa cidade de 200.000 habitantes, aquilo ali parece que era pequeno para o que eu já trazia de bagagem, porque quando a gente tem é um local que é muito grande, são realidades assim diferentes, mas você aprende a lidar com isso, você aprende a ter agilidade, você aprende a desenvolver estratégias para lidar com tudo isso. E aí de repente eu comecei a perceber que não tava legal ali, sabe? Por mais que eu estivesse cômodo, mas não tava legal. E aí esse processo, assim, essa informação dele caiu, não digo como uma luva, caiu como uma bomba no meu colo. Por quê? A cabeça já começa, puxa, mas vai ser um desafio enorme, acho que eu vou ter que mudar de novo de cidade, eu acabei de mudar pra cá, minha casa ainda não tá nem terminada ainda, como que eu vou falar pro meu marido que eu já quero ir pra outro lugar, né? Você começa já
a pensar o que você pode, os benefícios que você vai ter, se essa oportunidade que está aparecendo, ela é realmente um problema que você vai criar, ou se é uma oportunidade disfarçada de problema. E aí você tem que pesar isso, né? Porque se você não tiver antenada com isso, se você não tiver também os pés no chão, porque não adianta sair fazendo as coisas atropeladas, né? A oportunidade ela é boa se ela for te fazer crescer, se ela de alguma forma for agregar na sua vida, né? E aí eu buscava, sabe, um reconhecimento, eu buscava desafios, eu sempre fui uma pessoa de buscar muito desafio. Eu queria o reconhecimento financeiro, mas não era só isso que me movia, eu queria crescer, né, buscar coisas novas. E aí eu fui fazer a prova, fiz a prova e era muita gente que tinha lá no processo, era muita gente, as ruas estavam cheias de pessoas, parecia aqueles concursos públicos gigantescos, né, não sei quantas mil pessoas, agora eu não me recordo. E aí saí assim, né, eu falei, é concurso, quem presta concurso sabe, né? A gente vai lá pra fazer, a gente até se prepara, aí aquele que você acha, nossa, fui super bem, quando você pega o gabarito que você corrige, você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo, né? Quem que respondeu essa prova, porque não é possível. O contrário também é verdade, né? Porque muitas vezes você acha, nossa, fui mal, muito mal nessa prova, não lembrava nada, e aí de repente você entende, você olha o seu gabarito, você corrige, você foi super bem, às vezes até passou na prova. Então, eu fui lá fazer essa prova, mas sem muita expectativa, né? A correção era na outra semana, tal. Naquela semana eu fui chamada para trabalhar na zona rural. Na zona rural dessa mesma cidade. E aí era outra oportunidade disfarçada de problema. Alguém que me acompanha talvez já ouviu contar essa história. Porque aí eu saí da zona urbana, fui chamada pela secretária da saúde lá da cidade para assumir uma vaga numa zona rural onde eu ia trabalhar sozinha como enfermeira, com uma técnica junto, no meio do mato, onde o carro não entrava, ou se entrasse você deixava metade do carro para trás, para o carro baixo, bate nos buracos, era muito esburacada, então eu tinha que ter tinha um motorista que levava e que buscava todos os dias com o carro mais alto. E aí eu fiquei eu fiquei assim passada, eu falei, como assim? Como que isso é uma oportunidade? Como pode ser uma oportunidade? Não, isso daí, ela ainda falou pra mim assim, olha, você não percebeu ainda, mas eu tô te dando um presente, você vai me agradecer. Olha, só Deus sabe o que eu pensei, né, na hora. Que presente, hein? Presente de grego. Mas fui trabalhar. Olha, eu agradeço a ela e agradeço assim a Deus as oportunidades do aprendizado. Porque, sinceramente, o que eu vivi ali naquele lugar, a oportunidade que eu tive de crescer como pessoa e profissionalmente, porque eu não tinha apoio, era eu e a técnica e acabou, né? Então tudo eu tinha que fazer, o que eu não sabia fazer eu tinha que aprender e também não tinha ninguém para gerenciar, então eu também aprendi essa área gerencial, aprendi a lidar com pessoas tão simples, era era bonito de ver, sabe? Lá a unidade que eu fui, só fazer um parênteses aqui para vocês entenderem um pouquinho do lugar onde eu tava. Eu que vim de uma cidade, como eu falei, de 1.400.000 habitantes, de pessoas que às vezes nem se olham direito, porque se atropelam, porque cada um tá muito envolvido ali com o seu processo, né? Tá envolvido ali com o seu dia a dia, tá preocupado, pensando tantas coisas. Ali não, as pessoas se olhavam, as pessoas se conheciam pelo nome, passava uma carroça ou um carro na estrada, quem tava ali, sabe, quando eu passava a fazer visita domiciliar, era assim, era muito legal, porque assim, da janela do sítio as pessoas gritavam, doutora, tudo bem? Ai, você vai na casa de fulano, que bom, não sei o quê. Então, eu acho que isso daí me fez crescer muito, sabe? Então, assim, era uma unidade pequena, era uma casa muito pequena,
bem numa encruzilhada, né, das vias, das estradas que vinham, né, dos sítios. A gente ficava ali no meio, mas estava meio abandonado, sabe, meio largado. Nós já fizemos uma limpeza, quando eu cheguei, falei, não, gente, a gente precisa limpar isso. Tem mato para todo lado, tem árvore tomando conta da unidade, o negócio parece estar meio abandonado. Falei, ó, vamos juntar, faz um mutirão, junto ao pessoal dos sítios, conversei com o pessoal dos sítios, aí disponibilizaram ferramentas, juntei com a minha família também, meu marido, meu filho foi juntos, os agentes comunitários. Olha, fizemos um mutirão, limpamos todo o terreno ao redor, plantamos umas flores em volta, arrumamos, fizemos banquinho de madeira para ficar lá, para ter espera, né? Ter uma sala, não é uma sala, uma área de espera, porque não tinha. As pessoas chegavam, tinha que esperar do lado de fora, porque era tão pequeno, era a mesa na recepção, um arquivo, que quem fazia parte de recepção era a técnica, aí tinha a sala de procedimento, vacina e 2 consultórios, era assim, ó, tudo muito pequeno. E aí, enfim... Mas eu cresci tanto ali, sabe, eu ia fazer visita e passava num sítio, ganhava um queijo. Eu atendia a pessoa, teve uma vez que eu recebi 3 dúzias de rosas, 3 dúzias, meu Deus, é difícil quem já ganhou 1 dúzia, 2 dúzias, eu recebi 3 dúzias de rosas, mandaram entregar na unidade. Fiz um atendimento de uma mulher que eles plantavam rosas, né? E aí, essa região que eu trabalhava é muito famosa, né, por ser a cidade de flores e morango, né? E aí, dali a pouco, no outro dia, chega lá uma pessoa com um pacotão de rosas, assim, tudo fechadinho ainda. Eu levei pra minha casa, eu não tinha onde colocar tantas rosas, né? Mas assim, é maravilhoso você ver isso, maravilhoso você ver o reconhecimento, você sentir que você tá fazendo parte, né? Você tá fazendo bem, você tá agregando alguma coisa na vida de alguém. Isso é muito bom, né? E aí eu fiquei pouco tempo lá, acho que se eu fiquei 2 meses, 3 meses foi muito. Nisso, aquela prova que eu tinha prestado lá naquela outra cidade, que era a capital, eu ia voltar para a capital, lá para São Paulo, me chamou. E eu falei, e agora? Meu Deus, como eu vou sair daqui, desse mundo que eu tô vivendo, dessa realidade, ao mesmo tempo que eu ficava dividida. Um lado meu queria buscar, queria crescer, queria conhecer coisas novas, e o outro lado, puxa, mas aqui você encontrou coisas que você ainda não teve, né? Será que ainda é o momento? Aí você fica, né, se questionando, enfim. Resolvi, fui pra entrevista, porque OS tem isso, né? Eles fazem a prova, depois quando você passa, aí você vai fazer a entrevista. Fui pra entrevista, passei na entrevista e falaram, a gente quer que você comece logo e tal. E aí eu fui. Eu tava indo de novo pra uma cidade grande, para uma unidade onde eram 5 equipes de estratégia de saúde da família. Então a gente tinha 5 enfermeiros, 10 auxiliares. Eu acho que a gente devia ter uns 6 ou 7 administrativo, porque lá a parte administrativa era tudo muito organizado, então tinha muita gente trabalhando. A gente tinha 30 agentes comunitários de saúde. Olha, era uma unidade gigantesca em vista da onde eu tava. Então assim, é um choque de realidade, né? E aí eu tava indo trabalhar no extremo sul de São Paulo. Quem é da região de São Paulo sabe do que eu tô falando. Uma região extremamente populosa. Eu fui trabalhar num dos bairros mais carentes dessa região. Mais violento, com mais trânsito. Minha vida mudou assim da água pro vinho. E aí às vezes quando eu cheguei, falei, gente, será que era mesmo uma oportunidade ou era um problema, né? Só que no fundo, eu sabia o que eu queria. Eu queria conhecimento, eu queria desafio, eu queria entender realidades diferentes para que hoje eu possa conhecer. Quando eu falo de uma sala de vacina em grandes centros, né, em grandes cidades, quando eu falo da estrutura de uma sala de vacina de uma zona rural, onde você às vezes você não tem uma geladeira apropriada, onde você nem tem geladeira, às vezes o que você tem é uma caixa refrigerada. Então
lá mesmo a gente não tinha geladeira, a gente tinha uma caixa refrigerada que era horizontal assim, mas não era uma caixa comum assim de isopor, nem aquelas de plástico, aqueles cooler. Mas era tipo uma geladeira, mas ela era pequenininha, assim, como se fosse um refrimédio, alguma coisa assim, bem pequena. E aí eu consigo hoje ter uma visão do que é uma coisa, o que é outra, e poder formar, né, opinião, conceito, criticar menos, apontar menos, porque cada um dentro da sua realidade faz do jeito que dá, né? E é importante a gente também entender isso. E aí eu fui pra lá, que susto, os primeiros meses, meu Deus, coração, ó, vivia assim, ó, disparado, por quê? Excesso de demanda, tudo muito corrido, tudo muito cronometrado. Lá era um sossego, porque você faz aquele atendimento, você consegue ouvir a pessoa, porque também não tinha uma demanda muito grande. Aí ele vinha, e aí contava da história, aí falava da vida que ele levava. Então nossos problemas eram outros lá. Era o agricultor que mexia com agrotóxico e a gente precisava monitorar isso, orientar. Era a pessoa que estava acamada, mas que tinha dificuldade de chegar, ou as pessoas com mais idade tinham dificuldade de chegar até a unidade, então você vai fazer as visitas, enfim, era outra estrutura. Você vai para um lugar onde você tem horário para atender minutos, você tem minutos para fazer visita, você tem minutos para reunião, ó, você tem 40 minutos para reunião ou 1 hora para reunião. E aí disso você já vai atender tantas consultas, depois você já vai fazer tal coisa. Quando eu cheguei, eu me assustei, falei, meu Deus, será que eu dou conta disso? O que eu fiz na minha vida, né? Porque eu mudei, eu fiz mudança, me trouxe tudo de volta para São Paulo. E aí trabalhei. Só que há um tempo atrás, olha só que loucura, há um tempo atrás, antes de eu ir para o interior, assim que eu me formei, eu tinha prestado um concurso. Acho que antes até de eu me formar, eu tinha prestado um concurso como enfermeira nessa outra cidade aí, de 1.400.000, que era a minha cidade mesmo, onde eu morava, antes de eu ir para o interior. E quando eu assumi em São Paulo, que foi essa estrutura grande, logo já saiu, quando eu olhei o jornal, já estava perto de me chamar para mudar de novo para outro lugar. Olha que situação. Mas deixa isso daí para daqui a pouco, eu já chego lá. Então, assim, nesse lugar que eu fui, para o extremo sul de São Paulo, que eu fui para um lugar extremamente carente, um lugar extremamente populoso, que era tudo muito corrido, eu aprendi muito, e eu sou muito grata por essa oportunidade que apareceu na minha frente, porque lá eu pude aprender a gerenciar uma equipe, saber qual é a necessidade de você ter horário, você ter organização. Se você não se organiza, as coisas não andam, não saem. Se você não tem uma estrutura montada, se você não cria com a sua equipe uma estrutura, você não dá conta das coisas. É difícil quando você vem de um lugar, da onde eu estava primeiro, já existia uma estrutura. Aí eu fui para um lugar totalmente, a estrutura totalmente diferente. E aí eu fui para esse lugar onde me deu um embasamento muito grande, administrativo principalmente. Porque assim, quanto pessoa e profissional, em termos de técnica, eu tava bem, né? Não vou dizer que eu sabia tudo, não sei, não sabia e nem sei mesmo até hoje. Mas eu digo assim, eu tinha esse lado mais humano, mais desenvolvido, e foi isso que eu fui lapidar lá. Só que depois, quando eu fui para esse outro lugar, eu precisava crescer na parte administrativa, na parte gerencial. E esse lugar me deu isso, me deu uma visão estratégica das coisas. E foi assim, foi fundamental, porque depois de 8 meses que eu estava nesse lugar, lá nesse extremo sul, essa cidade que eu morava antes me chamou para trabalhar. E era lá que estava a minha estrutura familiar, era lá que eu tinha minha casa própria e que eu tinha minhas amizades. E foi quando eu resolvi, então, voltar para essa cidade a princípio. Olha que volta que eu tive que dar. Saí da minha cidade de origem, fui pro interior, né?
mas na zona urbana, aprender lá, porque eu aprendi muito. Fui para a zona rural, crescer, lapidar o meu lado pessoal, né, e profissional também, né, essa parte humana também foi boa, mas eu também cresci profissionalmente lá. Depois tive que ir para o extremo, para outra ponta, aprender a parte administrativa, e aí quando eu voltei para minha cidade, eu tinha preparo para lidar com as questões gerenciais e para lidar com as questões técnicas. E isso é muito importante, é muito rico. Muitas vezes a gente vê a oportunidade chegar na nossa frente, mas a gente tem medo. Ah, porque eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ser isso a melhor coisa a se fazer. Então, a nossa conversa é voltada mais para esse sentido hoje, né? No meu caso, assim, o ouro no final né, o pote de ouro no final do arco-íris era crescer, era evoluir, era aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. Isso é o que eu queria. O reconhecimento financeiro era importante, foi muito bom, foi uma fase boa financeiramente, mas o que eu almejava mesmo, o que fazia ali meu coração cantar naquele momento era adquirir conhecimento estratégico, administrativo, gerencial, e isso eu fui lá e consegui. Então, assim, o que você almeja hoje, né? É importante a gente pensar o que faz seu coração cantar, né? Nesse momento, qual é a necessidade que você tem para se desenvolver profissionalmente? Porque muitas vezes a gente até percebe essa necessidade, a gente até sente que tem essa necessidade, mas tem medo, tem insegurança, né? Medo de não dar certo, medo de errar, medo, se errar, volta para trás, vai lá, faz de novo, sabe? Ninguém é obrigado a acertar tudo, a gente não tá aqui para saber tudo nessa vida, a gente tem que enfrentar, tem que encarar, desde que seja uma atitude responsável, né? Ninguém vai ficar largando as coisas e saindo por aí, né, irresponsavelmente, mas você pensou, viu que dá, tá com medo, vai com medo mesmo, enfrenta esse mercado, enfrenta a oportunidade, busca o que você quer para você. Você gosta de trabalhar em sala de vacina? Eu gosto, eu acho que é muito interessante, mas eu morro de medo, eu não tenho coragem de entrar na sala de vacina para vacinar ninguém se eu fizer uma coisa errada. E se eu fizer uma vacina errada? Enfim, e aí você não faz, você não tenta, a sua vida passa, você não cresce, né? Não tem o reconhecimento pessoal, às vezes não tem o reconhecimento profissional, não é? É aquela pessoa que sempre fica insegura, você chama para aprender uma coisa nova, ai não, então eu tenho medo, não, tem que enfrentar, tem que seguir, porque a gente tem que crescer. É só aprendendo, é só vivendo e vivenciando que a gente cresce como pessoa, como profissional, não é? Quando eu conto a minha história, a minha trajetória, as pessoas falam, você é louca, como que você acabou de mudar de cidade, mudar de casa e criar toda uma estrutura e depois você simplesmente, depois de 7 meses, você quer voltar de novo pro extremo, né, para outra ponta da onde você tá. Mas eu sempre tive muito claro dentro de mim o que eu queria para mim. E eu queria crescer. E ali eu vi a oportunidade. Às vezes a oportunidade está aqui, ó, na nossa frente, e a gente não enxerga. E hoje a gente tem tido uma oportunidade. Eu digo que a pandemia, ela trouxe coisas assim muito ruins. Muita tristeza, muito sofrimento, muitas perdas, né? A gente costuma olhar, muitas vezes, tem uma tendência a olhar o lado ruim das coisas. E realmente, a pandemia tem muita coisa ruim pra gente olhar, né? Só que acontece o seguinte, as grandes coisas, os grandes feitos, eles foram realizados em momentos críticos.
E a pandemia, ela está trazendo grandes feitos. Quantas coisas que estão sendo estruturadas e construídas hoje, que vai ficar aí para a posteridade, né? Que vai servir para dar continuidade no serviço de saúde. Então, ampliação de leitos de hospitais, que muitas vezes estava parado por descaso, mas por conta de uma necessidade, de uma pressão da população, uma pressão política, ou uma pressão mesmo interna, você precisa colocar para funcionar, e que esses leitos vão continuar funcionando, né? Eu estava vendo esses dias uma estrutura que foi construída aqui em São Paulo de produção de oxigênio ali dentro do próprio hospital, pela dificuldade de transportar esses torpedos de oxigênio. Então eles criaram uma mini usina ali. Então ali mesmo eles fazem todo esse processo. Esse hospital já não vai ter falta de oxigênio. E aí, olha que coisa maravilhosa. Então, e muitas coisas estão acontecendo em volta e que vai ficar, né? Para depois. Então vai haver melhoras. E acho que assim, a oportunidade de trabalho que tem aberto nesse momento, ela não é incomparável. É algo que não dá para se comparar. Quando que você lembra que houve na enfermagem algum momento em que você dissesse assim, puxa, olha que acontecimento, que oportunidade que está chegando para nós da enfermagem, que foi uma coisa escancarada? Eu, sinceramente, eu não tenho assim, muitas lembranças disso. Eu me lembro que a gente teve, em relação às vacinas, eu vou falar, né? Que a gente teve um aumento nas clínicas de vacinação, por exemplo, em 2016, quando a gente teve aí a pandemia, a epidemia, né, de influenza, né? A gente teve a gripe, né, que a gente fala H1N1, a gripe suína e tal. Então a gente teve uma ampliação de salas de vacina, a gente teve um crescimento de 60% das salas para absorver essa demanda, né, de vacina que veio de pessoas querendo vacinar e tal. E hoje eu começo a ver que isso está se repetindo. A gente está tendo uma oportunidade que está se abrindo na nossa frente. O mercado de imunização da rede privada, ela já está crescendo, ela está se aquecendo, porque as pessoas estão se preparando para esse momento. Hoje nós temos aí 2 vacinas que estão sendo trabalhadas, né? Nós estamos tendo 2 vacinas que estão sendo aplicadas, que é a Coronavac e a AstraZeneca, que tiveram aí uma licença emergencial, e aí a gente sabe que a licença emergencial não é uma licença para ser comercializado, ela é só uma licença para uso mesmo do governo, então para imunizar as pessoas. E tem muita gente de olho esperando a hora que isso vai comercializar. A gente tem várias frentes aí que estão brigando por isso, né? A gente tem a Associação Brasileira, né, de Vacina, que é quem tá atrás, buscando, né, essas parcerias. Foi até a Índia fazer reunião lá para poder comprar a vacina lá da Índia. Já reservou 5 milhões de doses para quando tiver registrado na Anvisa, que puder comprar, para eles terem prioridade. Temos aí os empresários que estão se juntando, fazendo um movimento, fizeram uma representação, pediram a mudança na lei, ela foi aprovada, tá em trâmite aí para sancionar. Então, as coisas estão acontecendo. Então, a hora que essas clínicas puderem ter acesso a essas vacinas, com certeza é uma oportunidade ímpar que está aparecendo para a enfermagem. Porque o que acontece? A gente tem aí 211 milhões de brasileiros para serem vacinados. Todo mundo, todo esse contingente vai conseguir vacinar? Não vai conseguir. A gente não vai ter o SUS, o SUS não tem condição de absorver toda essa demanda.
Então, o que ele faz? A gente até falou ontem numa aula fechada que a gente teve, né? A gente falou sobre a equidade do Sistema Único de Saúde. Ele vai priorizar os grupos que são mais vulneráveis. Então, a população em geral, se ela não tiver inclusa nesse grupo, ela não vai receber a vacina. E aí, o que acontece? Quem que vai imunizar essas pessoas? A rede privada. É aquela que se você tiver condição, você vai lá e vai pagar. Só que hoje eu vejo essa situação da vacina Covid como uma situação em que as pessoas vão sim se programar, vão dar um jeito de pagar. Sabe aquela coisa que você passa no cartão e parcela? É isso, porque é uma doença que tem uma letalidade muito alta, né? As pessoas pegam... E assim, a tendência de evolução dela muitas vezes acaba evoluindo para o óbito, morrendo. E eu acho que assim, a gente está cada dia mais buscando viver, né? E não só essa questão emergencial agora, né? A gente sabe sim que a gente tem uma situação emergencial, a gente tem aí a doença que está super ativa, as pessoas estão querendo se imunizar, mas isso vai demorar muito. Não é mês que vem, daqui 6 meses que vai estar todo mundo imunizado, não. Quando liberar isso daí, para a gente poder ser vacinado na rede privada, isso daí vai demorar anos. A gente vai ter o vírus circulando entre a gente por muito tempo ainda. Ele vai estar mais controlado? Vai, porque a gente vai continuar imunizando as pessoas. Mas a gente tem a questão das variantes, elas vão mudando. A gente tem vacinas que foram feitas a toque de caixa. A gente sabe que vacina, para ser feita, ela leva 8, 10, 12 anos de estudo, até mais. A vacina mais rápida que foi feita foi a da cachumba, que usou 4 anos para fazer. E aí, se você ver o tempo que foi feita essa vacina, foi tempo recorde. Então, assim, ela é uma vacina boa? Segura porém, ela está em análise, ela precisa ser aprimorada. Essas outras variantes que vem vindo, precisa ser adaptada. Essa vacina vai se adaptando a essas variantes. E isso acontece, como acontece com a vacina da gripe até hoje. A gente não toma todo ano vacina da gripe, a gente não tem retorno, não entrou no calendário vacinal e a gente todo ano faz. Por quê? Porque a cepa, ela se modifica. É a mesma coisa, o Covid, ele vem se modificando. O vírus, ele tem essa capacidade, né? Ele vai se replicando, mas aí chega uma hora que dá um errinho ali no código genético dele, aí ele sai um pouquinho diferente, que são as variantes. E aí ele começa a dar sintomas diferentes, ou ele se torna mais agressivo, enfim. Então, isso acontece. E essas vacinas, elas vão modificando. As pessoas que tomaram essa primeira linhagem de vacina, quando daqui 1 ano, 2, a gente não sabe ainda como vai ser, mas e se precisar revacinar as pessoas? Será que vai acabar? Esse mercado não está aberto aí para nós profissionais da enfermagem que estamos aí atentos? Será que não é uma oportunidade para a gente se colocar no mercado de trabalho, para a gente buscar oportunidades melhores? Com certeza! E não é só isso, eu penso assim que a gente está cada dia buscando mais uma forma de viver mais, de viver melhor. E as vacinas, ela é uma tecnologia que veio para ficar e ela só tem aí se aprimorado cada vez mais. Quer dizer, se inventam vacinas para evitar que as pessoas adoeçam, que a gente tem aí já no calendário vacinal, nós temos 19 vacinas, agora já temos a Covid que provavelmente vai ser inclusa, né, no calendário, acredito que futuramente já vai fazer parte. Então, a gente sempre desenvolvendo vacinas para poder aumentar a qualidade de vida das pessoas, aumentar o tempo de vida das pessoas. Quantas pessoas morriam por doenças que hoje a gente evita com a vacina, né? Doenças que dizimaram aí 200, 300 milhões de pessoas no mundo. Olha a quantidade de pessoa que hoje com a vacina você já não morre mais disso, entendeu? Então, assim, eu acho que é um mercado que está em expansão, que ele está crescendo, tem muita gente de olho nesse mercado. A gente sabe que as clínicas, elas estão se preparando, elas estão melhorando a estrutura delas, estão investindo, esperando a hora da liberação.
Tem clínicas que estão fazendo lista de espera para as pessoas que querem ser vacinadas. Eu quero ser vacinada, eu vou lá, ponho meu nome na lista de espera. E aí eu vou esperar quando aquela vacina que foi negociada com a Índia 5 milhões de doses. Quando liberar, que cadastrar, que liberar, aí eu vou ser chamada nessa lista. Sabe quanto que eles estão colocando? 1.450 as 2 doses, R$1.450 a dose nessa lista de espera, por 2 doses, na verdade, né? A primeira e a segunda dose. Por uma vacina que ainda nem tá aqui dentro. Você imagina a hora que isso daí chegar, que as pessoas quiserem tomar. Ah, no SUS não pode. A pessoa vai pagar porque ela sabe que a chance dela ficar imunizada, um pouco mais protegido, é com a vacina. Esses empresários que estão se unindo, por exemplo, é um exemplo muito forte disso. A gente tem aí o Carlos Wizard e o dono daquela rede de lojas... Nossa, eu esqueci o nome daquela loja que tem uma estátua da Liberdade, a Havan. O dono da Havan, ele e mais outros empresários, Luísa Trajano também estava à frente disso daí, juntando os empresários, ajudar a comprar vacina. Por quê? A intenção deles é imunizar as pessoas, é imunizar os funcionários, é imunizar uma parte dessa população. Eles estão tentando mudar a lei, né? Porque a lei, a primeira que saiu, dizia que o empresário podia comprar, que as clínicas podiam comprar, mas eles tinham que doar tudo pro SUS, porque tinha que priorizar as pessoas que eram a prioridade, né? Que o Ministério estabeleceu como prioridade. Hoje a gente já tem uma mudança nessa lei. Eles vão poder comprar a vacina, metade eles vão usar na clínica deles e para os funcionários, né? E o tanto que ele usar na clínica ou para os funcionários, eles vão ter que doar para o SUS. Então, assim, as coisas estão mudando, o mercado ele está se abrindo, as portas estão se abrindo. Estava conversando ontem no grupo, na aula fechada que a gente faz lá no Zoom, teve uma pessoa, depois eu olhando os comentários, porque na hora da aula eu não consigo ver nada, ela falou que lá na cidade que ela mora já estão pedindo currículos, selecionando pessoas para fazer processo seletivo. Então, será que não é o momento de se preparar? Não é? Será que o que eu busco, qual é o meu pote de ouro, né, no final do arco-íris? É uma vaga de emprego? É a minha primeira colocação no mercado de trabalho? É eu conseguir uma oportunidade melhor? É eu fazer o que eu gosto, né? Eu vencer esse medo porque eu não tenho conhecimento? Porque a falta do conhecimento, ele faz muito com que as pessoas deixem de tomar atitudes, de enfrentar e fazer o que deseja. Então, se é a falta do conhecimento, então vá buscar o conhecimento. Seja para assumir a vaga, seja para prestar um concurso público. Os concursos, ele pode ter certeza, eles estão começando a selecionar pessoas e isso vai crescer muito mais. Porque o que acontece? Nós temos aí uma estrutura já dentro do serviço de saúde. A gente já tinha uma estrutura que era apertada. Quem trabalha no serviço de saúde sabe o quanto é corrido, o quanto é puxado da conta do que já tem. E aí a gente veio a pandemia com tudo que traz junto com ela, né, toda a estrutura de sobrecarga, né, tanto hospitalar quanto em atenção básica. Que a atenção básica é a porta de entrada para esses casos. Então, começou com sintomas, então ali vai fazer avaliação, aí pede sorologia, faz teste rápido e notifica se é um caso que precisa ir para média complexidade ou para alta complexidade, tudo bem, se não, é ali que vai dar a solução. Então, a atenção básica teve que absorver mais essa demanda, uma grande demanda. E aí logo veio a vacina, que também agora foi absorvida pelas UBSs. E aí, como que você faz com toda a outra rotina que acontecia? Será que eu tenho contingente profissional suficiente? Será que eu tenho pessoas treinadas e capacitadas que tenham segurança para tocar tudo isso? Muitas vezes a gente tem um profissional da área da sala de vacina, um profissional treinado, no máximo 2.
Essas pessoas não adoecem? Adoecem. Muitos profissionais de saúde adoeceram, principalmente agora, por estresse e pela própria Covid. E aí, esse funcionário, ele se afasta e a gente faz o quê? Fecha a sala de vacina? Não pode. A sala tem que funcionar. E aí não é melhor que funcione se eu estou segura, se eu estou preparada para trabalhar lá? É muito melhor, não é? Do que eu assumir, porque eu estou no serviço de saúde, me pediram para que eu assumisse a sala, porque não tem quem assuma, eu não tenho segurança, eu não tenho conhecimento e eu vou lá e assumo uma sala de vacina, que é um lugar muito complexo. Então, para quem trabalha já na rede pública, ficou muito, muito pesado. E aí, o serviço de saúde ele tem que dar um jeito de trazer, seja trazer parcerias com organizações sociais, seja fazer contratação emergencial, tem muito lugar abrindo contratação emergencial, seja abrindo concurso, de algum lugar vai ter que sair profissionais capacitados para trabalhar. Então, assim, capacitados que eu digo, habilitados para trabalhar. Porém, será que estão capacitados? Será que tem o conhecimento nessas técnicas que são tão peculiares? Quem trabalha em sala de vacina sabe que não é uma simples injeção, que não é só pegar lá aquele líquido e aplicar e volta depois. Não é. É algo muito mais complexo, você tem muitas coisas envolvidas ali. E aí, cabe a vocês avaliarem. Será que não é o momento de eu me preparar para assumir essa vaga? Se eu estou estudando, eu estou terminando o meu curso, ou até estou na metade, isso não é para mês que vem, não vai terminar isso. Como a gente conversou, a gente tem aí a Covid, que provavelmente vai ficar junto com a gente aí bastante tempo. Infelizmente, por quê? Porque a gente tem muitas variantes, a gente tem muitas situações. A gente tem a situação da aglomeração, a gente tem a situação do vírus que se multiplica muito rápido, enfim, a gente tem N situações. Problemas de transporte, enfim, eu não quero entrar nessa questão aqui, mas o que eu quero dizer é que não vai acabar da noite pro dia. A gente não tem condição, a gente não tem estrutura para acabar com isso agora. E aí, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo a nossa parte, mas isso vai levar um tempo. E aí, para passar esse tempo e para contribuir com esse tempo ou aproveitar esse momento para se colocar no mercado de trabalho, né? Eu acho que tem que pensar na oportunidade que está se abrindo. E é isso que eu venho falar hoje, né? Que você pense assim, o que é importante, o que é necessário para você alcançar essa oportunidade que você busca, né? O que você acha que falta para você alcançar? Porque se você está estudando ainda, você tem que já ficar antenado que amanhã ou depois, ou daqui 6 meses ou um ano, quando você se formar, você precisa já estar preparado para você fazer a diferença no mercado de trabalho. Se você não tem preparo, você espera você se formar, e aí você espera que a formação da graduação ou do curso técnico vai te dar condição de disputar vaga no mercado de trabalho, é muito complicado. A gente sabe que já existe uma defasagem muito grande quando se tinha condição de ir à faculdade, de se relacionar com o professor, com os outros colegas, de ter aula integral. Você imagina agora com a pandemia quantos cursos ficaram prejudicados por conta da pandemia, né? Quantas pessoas, ontem mesmo estava conversando, acho que foi na live, que falaram: ah, mas eu tinha estágio, cancelaram o meu estágio, eu estou terminando o meu curso e não tem estágio. Cadê o estágio? Que vivência essa pessoa tem? Qual a oportunidade que ela vai ter de ver, de aprender as coisas? Se os estágios na sala de vacina já era só para olhar de longe, participar às vezes um pouco da parte administrativa, mas você não tem contato com a técnica, você não desenvolve as coisas, você não participa das estratégias. Você imagina com uma pandemia dessa, onde as pessoas o que mais tem é que atender as pessoas que estão doentes, criar estratégias para tentar barrar essa doença. Com certeza está muito prejudicado. E aí a hora que você sai, o conhecimento da universidade, da faculdade ou do seu curso técnico não te dá embasamento, não te dá condição de disputar
de disputar páreo a páreo ali, ó, com as pessoas que estão no mercado. As pessoas que se capacitaram, que buscaram conhecimento extra, é importante a gente buscar. Eu sempre estudei, eu fiz várias pós-graduação, eu gosto de assistir vídeos, eu gosto de ler coisas novas, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo. Fiz cursos extracurriculares, o que apareceu eu estava fazendo. Eu estava contando ontem que eu sou aferida em BCG. Meu Deus, quando eu falei isso eu entreguei a minha idade, né? Apesar que eu não escondo, e nem quanto tempo que eu trabalho também, então as pessoas sabem que eu não tenho 18, né? Mas, o que acontece? Eu falo que eu sou aferida em BCG, porque antigamente você tinha que fazer 100 BCGs para você receber o certificado que você estava apta a fazer. E hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia se tornou uma coisa mais corriqueira, mais pro dia a dia. Não é todo mundo que tem condição de fazer, porque às vezes não tem habilidade, é uma coisa mais delicada, tem que ter mais técnica. Mas eu fiz, entendeu? 100 para ganhar o certificado, fora todas as outras que eu fiz depois da minha vida inteira. Ah, Fernanda chegava na unidade BCG, Fernanda é aferida, pode mandar ela para lá, ou tinha unidade que não tinha quem fazia. Amanhã você cobre a outra unidade, que lá tem um monte de BCG para fazer, então já agendava. Então, assim, são vivências, são oportunidades, mas o que me deu essa oportunidade? Foi eu buscar o conhecimento. Se eu tivesse falado, eu não, vou ficar aí fazendo 100 BCG para a pessoa ficar olhando eu fazer, para depois ela me dar um certificado. Não. Vou pagar o curso X, o curso Y para entender o que acontece com essa vacina, o que acontece com essas reações. Não, eu também não quero, sabe? Vou pagar por mês para fazer parte da Sociedade Brasileira de Imunologia. Não quero. Então, assim, se você não busca, se você não se dedica ao conhecimento, as oportunidades ficam limitadas mesmo, né? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é que vocês reflitam no momento que nós estamos vivendo, na oportunidade que está se abrindo, o que é necessário para você se preparar. É uma capacitação em sala de vacina? É um curso específico, é um treinamento específico onde você pode conhecer o que são vacinas, quais são as vacinas, quais são as técnicas de aplicação de cada uma, em que momento que eu vou poder usar uma, em que momento que eu vou poder usar a outra, se eu tenho uma reação adversa, qual que é essa reação, se ela é esperada para vacina ou se ela é uma técnica que foi feita incorretamente. Você não vai ficar refém aí do julgamento das pessoas, porque, não, isso daí é erro de aplicação. Se você tem conhecimento, você fala, não, peraí, essa reação é característica dessa vacina, porque ela tem tal coisa na composição que ela dá isso. Mas você vai falar embasado no conhecimento que você tem. Se você não tem, você não tem como falar, você aceita e abaixa a cabeça. E às vezes é hostilizado até pelo próprio paciente, tá vendo? Aquela ali fez vacina errada em mim, ou contaminou lá a minha vacina, fez a técnica errada. E às vezes não foi. E a gente tem que aceitar porque não tem o conhecimento. Enfim, se é isso que você precisa, eu quero falar para vocês que mais tarde, na aula da noite, lá na plataforma do Zoom, eu vou fazer uma aula fechada, onde eu vou trazer uma oportunidade para quem tem um interesse em se capacitar em sala de vacina, tá? Quem quiser se capacitar, que estiver lá no grupo de WhatsApp que a gente está fazendo a maratona, pode entrar às 19 horas na aula do Zoom, que a gente vai ter, vou oferecer para vocês uma oportunidade lá, e uma oportunidade ímpar, porque lá eu vou oferecer um bônus exclusivo que é segredo, é um bônus que quem tiver lá com certeza vai ser assim um ganho muito grande, mas eu não quero avisar com antecedência, tá bom? Então, o que eu tinha para falar com vocês aqui hoje, era isso, né? Eu não quero que daqui a um ano, 6 meses, um ano, vocês falam, nossa, mas se eu tivesse feito isso antes, eu tava bem, deveria não ter perdido essa oportunidade. Então, vão lá à noite, quem tiver no grupo, eu vou mandar o link na aula do Zoom, para vocês conhecerem essa oportunidade e para vocês fazerem parte
desse grupo de pessoas que vão se preparar para esse mercado que está chegando. Os empresários estão indo lá buscar a parte deles, os donos das clínicas também estão indo, e a gente vai ficar aqui esperando o quê? A hora que esses empresários chegarem com essas vacinas, quem que vai fazer? O SUS não vai fazer essa vacinação. Eles vão se organizar, né? A ideia é fazer uma organização num lugar onde tenha condição de vacinar, mas eles vão pegar quem? Se as pessoas que são treinadas, as pessoas que têm conhecimento, elas estão trabalhando, quem que vai preencher esse mercado? Quem que vai trabalhar lá dentro dessa vacinação? Para essa rede privada, que nem é as clínicas particulares, porque as clínicas particulares, elas têm uma estrutura já, né? Então, elas podem o quê? Contratar mais pessoas para dar conta de tudo isso. Mas os empresários, eles não têm onde pôr isso, eles vão ter que criar uma estrutura. E quem que vai criar isso? E quem que vai trabalhar nisso? Eles não têm um apoio de quem já faz isso na rotina. Eles vão ter que buscar pessoas capacitadas. O mercado de trabalho, ele vai entregar para esses empresários pessoas que saíram na frente, que buscaram conhecimento para poder chegar lá e desenvolver atividades sem riscos, atividades que sejam efetivas, pessoas que tenham curso específico nessa área. Você acha que se você for para uma pessoa, você for disputar uma vaga numa entrevista, tá você e mais 3 pessoas, 4 pessoas ali. Dali, você é o único que tem um curso específico em vacina, que te traz toda a orientação, inclusive a do Covid. No nosso treinamento, a gente fala das vacinas do Covid, da doença Covid, quais são as técnicas de aplicação, quais são as reações possíveis, quais são as atitudes que a gente tem que tomar frente a essas vacinas, enfim. Se você chega no seu currículo, olha, eu faço um curso, ou então eu já tenho esse curso, o certificado desse curso, para concorrer a essa vaga, eles vão contratar quem? Você que tem um curso específico exatamente do que eles estão precisando, porque a gente está vendo, ele está ali na frente o que vai precisar. É você ou as pessoas que estão lá, que são também profissionais habilitados, porque são técnicos de enfermagem, são enfermeiros, mas não tem esse conhecimento específico. Pense nisso, tá bom? No Zoom, quem quiser participar à noite da aula, às 19 horas, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa oportunidade, tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês. Fico muito contente, porque eu vejo aqui alguns comentários. Eu não consigo ler muitos comentários ao mesmo tempo e falar. Então, às vezes eu leio um ou outro, mas eu fico muito feliz em ver o quanto a gente tem tido aí de oportunidade, quantas pessoas estão interessadas nessa oportunidade, né? Então, eu tô vendo aqui, ó, você está me encorajando a aceitar uma oportunidade que estão me oferecendo em salas de vacina. Olha que coisa bacana, é a Flávia. Agora, será que a Flávia vai ficar mais segura com treinamento, Flávia, ou não? Né? Isso é lógico, claro, quando você tem conhecimento, você vai mais segura, né?